E hoje a gente vai conversar sobre o piso da enfermagem. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. O piso da enfermagem causou diversas discussões e embrólios jurídicos, onde que sai o dinheiro para pagar o pessoal da enfermagem, o pessoal que é da iniciativa privada vai ter o piso, não vai ter o piso. Eu tô aqui hoje para tentar resumir ao máximo para você que é enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, não ter que assistir nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Só assistindo esse vídeo você vai entender bastante do que aconteceu durante esses anos e qual que é o resultado que a gente tem hoje. É óbvio, eu não vou estar falando de notícias sobre pagamento, quando sai o pagamento, isso daí tem outros canais informando. Inclusive, depende muito do município que você está vinculado, do ente federativo que você está vinculado para receber aquele repasse, aquele complementar da União. Então eu recomendo você procurar sobre pagamento em outros canais. Mas aqui eu vou te resumir o que aconteceu envolvendo o piso da enfermagem e qual que é o cenário que a gente tem hoje. A gente consegue montar uma linha do tempo envolvendo o piso da enfermagem, que inclusive é uma linha do tempo que está presente na cartilha que o governo publicou envolvendo esse piso da enfermagem. Basicamente, em 14 de julho de 2022, nós tivemos a publicação de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 124. Essa emenda constitucional, ela fez constar na Constituição Federal a previsão de um piso para esses profissionais da enfermagem, ou seja, os enfermeiros, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. A partir dessa publicação, viria uma lei federal regulamentar como seria esse piso e qual seria o valor desse piso. Bom, essa lei federal prevendo os valores do piso, ela só veio no dia 6 de agosto de 2022. E nela constou o famoso piso da enfermagem, no caso para enfermeiro, que é o valor de referência de R$ 4.750. Na sequência, nós tivemos uma nova emenda constitucional para esclarecer a fonte de custeio, a emenda constitucional 127. Em setembro de 2022, para justamente esclarecer de onde sairia o valor a ser repassado para esses municípios que, enfim, iam ser os principais atingidos na aplicação desse piso para os servidores públicos, no caso, da saúde. Depois de quase um ano, no ano passado, em 3 de julho de 2023, veio o julgamento da ADI 7222, em que o Supremo resolveu várias dúvidas envolvendo o piso da enfermagem. E a partir desse julgamento do Supremo, é hoje o nosso cenário consolidado. Então, muito do que a gente tem ouvido na mídia, tem aplicado nos municípios, nos estados, enfim, vem não só da legislação, mas também de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, o STF definiu que na iniciativa privada poderia e, na verdade, deveriam haver acordos coletivos que estabelecessem o valor de remuneração da enfermagem, aquela ideia de que o acordado prevaleceria sobre o legislado, e daí, caso não houvesse acordo, seria aplicado o piso da enfermagem nas condições do que a lei propora, entretanto, para uma carga horária de 44 horas semanais. Talvez esse foi o ponto de maior relevância na decisão do STF. Foi a definição de que o piso só se aplica para as 44 horas semanais na carga horária desses profissionais, seja enfermeiro, técnico ou auxiliar. Englobadas algumas cifras. O STF também definiu que o valor de remuneração que deveria respeitar o piso, ele era um valor não do vencimento base do servidor público, mas um valor que englobaria outras cifras de natureza permanente, de natureza fixa. E aí permeou certa dúvida, porque a gente sabe que o sistema remuneratório de cada ente é diferente do outro. Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a forma de remuneração é subsídio. Consequentemente, eu não tenho a ideia de vencimento base nem gratificações permanentes. Então, ele não exauriu o entendimento do que vai englobar a remuneração do enfermeiro, do auxiliar, do técnico. De modo que ainda há margem para uma certa discussão judicial dependendo da atitude do ente federativo, tanto do município quanto do estado. A gente já vai explicar, eu vou mostrar uma imagem que consta na própria cartilha do governo de quais seriam essas cifras que estariam englobadas para esse piso e para você entender a dimensão e a relevância disso. Mas antes eu só quero explicar algumas coisas. Por exemplo, é interessante a gente ver que essas 44 horas semanais e 8 horas diárias veio na decisão do Supremo, mas ela seguiu o que também já estava sendo aplicado, por exemplo, o piso do magistério. A gente tem um vídeo explicando o piso do magistério. E o piso do magistério, ele corresponde a uma carga horária também proporcional. Ou seja, existe um valor do piso, mas aquilo é aplicado proporcionalmente. É interessante porque como a nossa banca atende servidores públicos, inclusive sindicatos de servidores públicos, eu já tive reuniões com enfermeiras de um município na época,
em que o piso estava nascendo e aquilo gerou muita confusão, porque quando eu fui me reunir com elas, elas se sentiam muito injustiçadas ao olhar para a colega que trabalhava 30 horas ganhar o mesmo valor da colega que trabalharia 40. E essa era a orientação na época, né? A gente tinha, inclusive, publicações do Conselho Federal de Enfermagem falando que, no caso do serviço público, aquele que estava aprovado num cargo de 30 horas ia receber o piso integral da mesma forma. E agora veio o STF e disse que não, que na verdade o piso vai ser proporcional. É só interessante pontuar isso porque, dependendo da época em que você pegou a discussão sobre o piso da enfermagem, talvez você ficou com aquilo fixado. Nossa, mas por que eu ia receber o piso trabalhando 30 horas e agora eu não vou receber mais, vou receber proporcional? Bom, pelo menos o STF ele foi condizente com o que ele decidiu, por exemplo, para o piso do magistério, que também é proporcional. Mas, voltando a qual é a remuneração que deve respeitar o piso, a gente vai partir agora aqui para uma tabelinha muito interessante. Vai estar aparecendo aí na sua tela essa tabela que consta na cartilha. Ele fala para a gente, o governo federal, que, óbvio, utilizando do órgão jurídico competente, que seria a AGU, na interpretação deles, as vantagens pecuniárias que fazem parte do cálculo para o piso da enfermagem seriam as fixas, gerais e permanentes, que é a parcela mínima oferida em gratificação por desempenho, parte fixa e invariável, e a vantagem pecuniária individual definida em lei de forma geral. O que ele está falando é que esses valores eles vão fazer parte para a apuração do piso. Por exemplo, eu trabalho 44 horas semanais, sou enfermeira de um município. Quanto que eu tenho que ganhar? Tenho que ganhar 4.750 de acordo com o piso da enfermagem. Tá, Jorge, mas desses 4.750, eu recebo 4.000 dessa natureza aqui. Esses 4.000 vão contabilizar para o piso. Esses 750 de diferença, em tese, eles não vão ser contabilizados pelo piso, inclusive se eles forem, por exemplo, um adicional de insalubridade, um abono de permanência. O abono de permanência é meio óbvio, mas anuênio, triênio, quinquênio. Consequentemente, se esse 750 não entra no conto do seu piso, você vai ter que receber uma complementação, porque você só ganha 4.000. Então você vai ter que receber mais 750 reais de complementação, e daí aqueles 750 que estariam de fora, por exemplo, você vai receber a mais, tá? Não sei se ficou elucidativo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa questão de envolver remuneração, o que entra no piso da remuneração? Essa discussão a gente também teve no piso do magistério. E daí lá, no magistério, eles falaram o seguinte, isso se aplica ao vencimento base, lá no magistério. Infelizmente, aqui no da enfermagem, eles foram mais amplos. Então, eles não entenderam que se referia apenas ao vencimento base do servidor público. Eles também englobaram algumas parcelas fixas e gerais. Só que o que você tem que ter cuidado com o município, que é o seu patrão, entre aspas, quem te remunera. Se o município tentar colocar adicional de insalubridade no seu piso, se ele quiser colocar, por exemplo, anuênio, triênio, quinquênio, adicional de tempo de serviço, por exemplo, eu também entendo que entraria nesse anuênio, triênio, quinquênio, que normalmente é isso, né? Gratificação por exercício de função, auxílio creche, ou gratificação, muito interessante, essa gratificação por título, que seria especialização, mestrado, doutorado. Se o município quiser colocar goela abaixo que esse valor ele está dentro do piso, você tem que falar que não, que o seu piso é para outras gratificações. E quem vai ajudar você a falar que não, provavelmente vai ser o sindicato do seu município, vai ser um advogado, administrativista, um advogado do sindicato, enfim, alguém que vai te ajudar nessa briga. O que a gente tem que monitorar é que o país tem mais de 5.000 municípios e tem que cuidar para que justamente essas gestões não passem a perna no enfermeiro, no auxiliar, no técnico de enfermagem em relação ao piso. Piso só vai enquadrar, repito, vencimento e parcelas fixas, gerais e permanentes. Inclusive, essa interpretação está constando em uma comunicação oficial do governo com a opinião jurídica do órgão consultivo do governo. Bom, pessoal, por fim, o que é interessante a gente destacar é que é um piso. Quando a gente tem discussões envolvendo piso, é muito comum o pessoal imaginar que isso vai refletir em toda a carreira, e não. A gente tem que pensar que um piso da enfermagem, ele reflete naqueles que estão no começo de uma carreira. Por exemplo, tem município que já pagava acima do piso. Já pagava 5.000 reais para uma enfermeira no começo de carreira. Se ele já pagava 5.000 reais, por exemplo, de vencimento base, então uma enfermeira no começo de carreira, consequentemente ele já cumpria o piso dele. Jorge, mas e se eu ganho 5.000 reais para fazer 30 horas? Agora o piso veio e reduziu, porque justamente é 4.750 para 44 horas. Eu posso ter uma redução? Jamais, jamais. Em hipótese alguma, sua remuneração vai poder reduzir no serviço público. Isso daí é bem claro, é bem óbvio, mas é importante ressaltar, principalmente para quem está ingressando agora no serviço público ou quer fazer concurso público para enfermeiro, enfim, técnico de enfermagem, é importante ter esse esclarecimento. Mas o que a gente precisa explicar é que é um piso.
Então, se o município já pagava mais, desculpa, o piso da enfermagem não vai fazer diferença nenhuma para vocês. O piso da enfermagem ele vai refletir naquele que recebia menos de 4 mil, no caso de enfermeiro, claro, recebia menos de R$ 4.750 para prestar 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Basicamente, é isso que vocês têm que entender. E também vale destacar um outro ponto. Tiveram alguns vídeos, e aqui eu estou colocando um pouco da minha opinião como cidadão, advogado, que atua com servidores públicos aí há quase 10 anos. É importante a gente entender, por exemplo, que o piso foi uma vitória para a categoria. Alguns vídeos falam de uma maneira muito triste, nossa, o piso veio, e eu entendo que realmente, conforme as coisas foram acontecendo, foi piorando. Ou seja, o piso foi ficando enfraquecido. Mas vocês não têm que ter dúvida de que isso é uma vitória. E vocês querem entender a dimensão dessa vitória? Eu vou fazer o seguinte aqui. Abre a Constituição Federal. Você vai lá no site do Planalto, você vai digitar a Constituição Federal, vai abrir o primeiro site, tá? Você vai ter a Constituição ali, o texto constitucional. Se você apertar Ctrl F no seu teclado ou colocar ali no celular localizar na página, você digita a palavra piso. Piso aparece 13 vezes na Constituição Federal e provavelmente algumas vezes foram até revogadas. Mas o piso da enfermagem ele só funciona porque ele é um piso com previsão constitucional. Daí você me pergunta, nossa Jorge, e quantos pisos estão previstos na Constituição? 3 pisos. 3 pisos estão previstos na Constituição e são os pisos que funcionam. É o piso do magistério, é o piso dos agentes de comunitários e agentes de combate a endemias e agora o piso da enfermagem. Gente, só 3 categorias contam com piso constitucional. Ah, Jorge, mas eu já ouvi falar do piso do engenheiro, do piso do médico. Ele está na Constituição? Não, é por isso que justamente a efetividade é completamente diferente. Você já viu um piso de engenheiro ser cumprido, na regra? Um piso de arquiteto? Por que eles não são cumpridos? Porque são pisos que se ajustam, se aplicam de uma outra maneira. Se você quiser que a gente faça um vídeo explicando como que essa legislação foi correndo no tempo, como que aplicam esses pisos profissionais que não estão previstos na Constituição, ou se não aplicam, né? A verdade é que não se aplica. Mas a gente pode esclarecer o dilema jurídico envolvendo esses pisos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a enfermagem, enfim, os técnicos auxiliares não podem negar que foi uma vitória da categoria, não tem a ver com governante nenhum. Foi uma luta construída, batalhada pelos conselhos, pelos sindicatos, pelos entes que representam entes coletivos dos enfermeiros, dos servidores públicos, inclusive, principalmente, porque para o servidor público melhorou muito. A gente sabe que para a iniciativa privada teve uma relativização que prejudicou bastante, mas para o serviço público da enfermagem melhorou muito a questão da aplicação do piso, de você obrigar o município que nem cumpria metade de um piso para enfermeiro agora ter que cumprir R$ 4.750. Então eu proponho essa reflexão. Dá uma olhada na Constituição e veja quantas profissões têm um piso constitucional. Agora, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar integram essas 3 únicas carreiras com previsão constitucional de piso remuneratório. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do vídeo, quer entender um pouco mais sobre o serviço público, acompanhar algumas notícias, inscreva-se no canal, acompanhe também o nosso trabalho nas outras redes sociais e por hoje é só. Um abraço.